Família é um presente que Deus nos dá. E que grande bênção é quando a família pode servir ao Senhor juntos. Que grande bênção é quando a família pode experimentar o mesmo amor e a mesma paixão por Deus. Deus nos deu um presente muito especial, o nosso filho, Hugo Youssef Abreu. Um menino amoroso e que tem um profundo amor por Deus. Como foi bom ver este filho crescer na presença de Deus, se envolvendo, se apaixonando por Deus, se tornando um líder de adolescentes, um menino comprometido com oração. Como foi bom ver este filho amar o Senhor tanto ao ponto de decidir ser também um obreiro, um pastor de tempo integral. Ele decidiu também entregar a sua vida, em outras palavras, totalmente ao Senhor. E desde o princípio, desde o início, ele começou a dar os passos necessários para isso, que é, primeiramente, cultivar uma vida profunda com Deus, se aplicar aos estudos e se envolver com as atividades da igreja. Que bênção, que alegria! Para você compreender como esse presente de Deus para nós foi algo assim maravilhoso, e para você entender como que este filho produziu um impacto para a sua geração, entre os seus amigos, entre as pessoas com quem ele conviveu, nós queremos compartilhar com você, primeiramente, um pequeno trecho de um programa que foi ao ar pela Rede Bandeirantes, a emissora local da Rede Bandeirantes, no mês de novembro de 2011, fazendo uma homenagem ao nosso filho. E ao ver esta homenagem, você vai compreender o contexto no qual nós trouxemos a mensagem que logo a seguir você verá, que tem como tema um coração que arde por Deus. Você vai compreender que nessa mensagem, na verdade, nós temos a expressão do milagre de Deus na nossa vida. Porque apenas a presença de Deus é capaz de fazer com que nós nos mantenhamos fortes e firmes, mesmo diante das lutas mais profundas. É nos momentos difíceis da vida que nós entendemos que Deus é a fonte da nossa grande alegria. Deus é o melhor desta terra. Você vai compreender também que quando nós passamos, muitas vezes, pelas lutas e pelas dificuldades e pelas surpresas, digamos assim, que a vida nos reserva. O fato de nós termos no nosso coração a certeza de que Deus nos criou para a eternidade e que Deus é um Deus que age graciosamente sobre as nossas vidas. É algo que faz grande diferença. Vamos assistir então essa homenagem e logo a seguir, vamos ver esta mensagem na qual Deus falou profundamente aos nossos corações, que tem como um tema um coração que arde por Deus. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso universo dos videogames. Por que você tá assim, velho? Porque tá no ar, tá no cabo, tá na internet. Programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra você. Nossa! E
agora é triste, vai fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa... Sensacional, né? Sensacional. Programa Você tirou sensacional. as palavras de minha boca aqui. Tá chegando ao fim, a gente aqui tomando um leitinho... Suquinho de manteiga. Um leitinho quente. E... leitinho quente. Delícia. E... Semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem muito mais. Em qualquer outro lugar do planeta, quando a gente tá cansado de falar já. Você pode entrar no nosso site, www.tvgameover.com. Todo dia tem 2 matérias nesse site. 2 matérias grandes, complexas, bonitas. E deixa você mais encorpado, mais por dentro do universo dos videogames. E semana que vem a gente tá no mesmo horário aqui, nessa mesma TV, nesse mesmo horário e tudo mais. E olha só, essa semana teve uma coisa muito triste que aconteceu, que foi, a gente perdeu na verdade um amigo, o Hugo Youssef Abreu, que é um amigo nosso aí que a gente conhecia há bastante tempo. Ele tinha 15 anos de idade e morreu de repente, morreu com uma parada no coração e foi um susto para todo mundo. E a gente quer deixar aqui um abraço para a família dele, deixar um apoio. E é o seguinte, na verdade o Hugo é um cara que gostava bastante do programa Game Over, então fica um grande abraço aí pro Hugo. E o Hugo ele foi na verdade um exemplo para todo mundo, por quê? No velório dele, a gente tava lá todo mundo muito triste, por um lado muito triste com o que tinha acontecido, um menino muito novo que acabou morrendo com apenas 15 anos de idade, mas por outro lado, tinha alegria no coração das pessoas, por quê? Porque a gente sabia que ele era um cara de Deus, que era um cara que tinha entregado a sua vida para Deus e com certeza ele está no céu hoje. E fica uma dica para as pessoas que às vezes não pensam nisso, falam assim, pô, eu sou muito novo, não vou morrer nunca e depois eu penso nesse negócio de Deus, de vida eterna e tudo mais. E a gente não pensa que cara, simplesmente nossa vida pode ser levada de uma hora para outra e aí? E depois? O que tem depois? Então, a gente tem que saber, eu queria falar para vocês que para você realmente ficar tranquilo com a sua vida, sabendo para onde que você vai depois, você tem que entregar sua vida para Jesus, você tem que ter uma vida de acordo com a palavra de Deus e aceitar. É muito simples, na Bíblia fala que você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e acreditar que Ele morreu na cruz para salvar cada um de nós. Então é isso aí que a gente deixa mensagem para vocês. Agora a gente vai ver umas imagens do Hugo com uma música que ele gostava bastante. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, nós leremos do verso 13 até o verso 35. Esse é um momento especial. Meu irmão, sempre que você vier para a adoração junto com o povo de Deus, você tem que trazer isso no seu coração. A expectativa de que vai ser diferente, a expectativa de que Deus tem algo novo para você, a expectativa de que quando nós estamos aqui, nós estamos nos somando à igreja de Cristo espalhada pela face da terra, que nesse dia glorifica o Senhor. E como igreja estamos nos somando à igreja triunfante, aquela que já está diante do trono, de forma perfeita, adorando ao Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35 diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho
para uma aldeia chamada Emaús, distantes de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, e o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela é a revelação de um Deus maravilhoso, de um Deus bom, de um Deus que nos ama, de um Deus que é Senhor dos céus e da terra, um Deus que é Senhor do visível e do invisível, um Deus que é Senhor daquilo que nós entendemos e daquilo que não conseguimos entender. E à medida que Ele nos fala através da sua palavra, em especial, podemos nos referir agora aos evangelhos, à medida em que cada história vai sendo contada, o Senhor vai falando não apenas sobre a vida de pessoas do passado, mas Deus vai falando sobre a minha vida e a sua vida também. Essas não são as histórias de pessoas antigas, essas são as nossas histórias. E o personagem principal de todas elas não são pessoas, mas o personagem principal, o grande herói das Escrituras é Deus. O Deus Criador, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado e o faz assentar perante os príncipes do seu povo. Olha só a história que acabamos de ler. 2 homens, conhecidos por nós como os discípulos do caminho de Emaús.
Vamos procurar entender um pouco essa história e vamos ver o que essa história tem a ver com a nossa história. E a nossa oração é que o Espírito Santo realmente faça isso. Porque na história lida, nós vemos a história de dois homens que tiveram os seus corações mudados. O texto menciona dois tipos de coração. O primeiro nós vemos no versículo 25, quando Jesus os repreende e fala: ó nécios e tardos de coração para crer. O primeiro tipo de coração mencionado aqui é um coração tardio para crer. O que isso significa? É um coração que tem dificuldade de entender, é um coração que tem dificuldade de crer, é um coração muitas vezes apático, um coração tantas vezes insensível. Mas o segundo tipo de coração nós vemos adiante, quando no versículo 32, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Percebeu a diferença? Dois corações, dois tipos de coração. O primeiro coração é um coração tardio em crer, um coração meio duro, um coração meio incrédulo, o coração que está no meio da maior festa celeste, mas não sente, não percebe e não crê. O segundo tipo de coração que nós vemos já é um coração que arde pela presença do Senhor Jesus Cristo, que arde pela sua comunhão com Deus. Responda para você mesmo, nesse exato momento, como está o seu coração? O texto nos fala de dois homens. Esses homens, eles estavam saindo de Jerusalém. Olha só, Jerusalém, a Jerusalém das profecias, a Jerusalém anunciada como palco no qual o Messias receberia sua glória, apareceria perante os olhos de todos. É interessante aqui que Jesus, ele havia dito que ao terceiro dia iria ressuscitar. E esses homens, eles estão saindo daquele palco extraordinário que é Jerusalém, exatamente no terceiro dia. E estão indo desanimados. Estão deixando para trás a bênção. Não estão entendendo o que aconteceu, não estão entendendo quem era Jesus, não estão entendendo o que Deus está fazendo, e com aquele coração difícil de entender, eles deixam o coração ser dominado pela tristeza. O texto diz que eles estavam entristecidos, e eles começam a caminhar para uma pequena aldeia, Emaús. Os estudiosos têm dificuldade de identificar qual seria essa aldeia, mas eles estão saindo da grande Jerusalém e indo para uma pequena aldeia. Quem sabe voltando para os seus afazeres, quem sabe voltando para o seu vazio cotidiano. E enquanto eles estão caminhando, a tristeza é tão grande que ao lado deles, não outro, mas sim Jesus. Jesus se coloca do lado deles. Mas irmãos, quando o coração é tardio para crer, Jesus pode estar do seu lado e você não é capaz de perceber o cheiro dele. Ele está do seu lado e você não é capaz de perceber o seu perfume. E é interessante que Jesus chega, Jesus gosta de fazer relacionamentos, ele morreu na cruz para nos garantir relacionamento eterno com Deus e com a sua igreja. Jesus pergunta: que é isso que vos preocupa? O que vocês estão conversando à medida que vocês estão caminhando? E presta atenção, um detalhe me chamou a atenção quando eu li o texto. Porque quando nós começamos a ler, nós estamos falando de dois discípulos. Mas o versículo 18 diz: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, só menciona o nome de um dos discípulos.
É uma história que narra a caminhada triste de dois homens, mas é uma história gloriosa que marca também a caminhada de dois homens que caminham da experiência de um coração tardio em crer para a experiência de um coração que arde por Jesus. Mas ao colocar os nomes, existe apenas o nome de um deles. Mas eu descobri o nome do outro. Eu descobri. O nome do outro é Ezequias, é Pedro, é José, é Joaquim, é Maria, é Aline, é Sandra. Coloque ali o seu nome, porque essa história, ela está falando de você. Essa história é a nossa história. O que Deus está colocando aqui nessa passagem maravilhosa é a nossa experiência. E o que eu quero pensar com vocês nessa noite, meus queridos, é como é que nós podemos deixar de lado, como podemos superar a experiência de ter dentro do peito, batendo, um coração tardio em crer, um coração duro, um coração que muitas vezes se entrega à autopiedade, à autocomiseração. Como que nós podemos nos livrar desse coração e ter um coração que arde por Jesus, um coração regado pelo Espírito Santo, um coração perfumado com a presença de Deus? Olhando aqui para a experiência desses dois homens, nós podemos destacar aqui 3 passos, 3 coisas que são importantes. Jesus, quando vai trabalhando a situação daqueles homens, e é interessante que eles contam a história certinho para Jesus. Eles falam: olha, você não soube, Jesus, ele era um homem poderoso, ele fez tantas coisas, tantos milagres, depois foi entregue, nós pensamos que ele seria o Messias, mas houve todo lá uma traição, ele foi morto, sepultado, está certo que alguém disse que ele já ressuscitou, etc. Jesus, ele coloca o dedo no ponto, ele diz: ó nécios e tardos de coração para crer. Irmãos, o nosso grande problema é que nós não cremos com o coração. Nós temos as informações na cabeça. Deus tem me dado a alegria de desenvolver um ministério como professor durante anos. É uma coisa que eu gosto. Informações. Você lê, você estuda, você ouve um bom curso, você ouve uma boa palestra, são informações. E eu tenho visto que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de conversar com a gente, ter informações. Esses dois homens, eles tinham muitas informações na mente. Eles dão todas as informações para Jesus. Eles falam certinho o que havia acontecido lá em Jerusalém. Mas o problema deles é que eles não estavam crendo com o coração. Se você quer caminhar e deixar de lado um coração tardio para crer, e se a partir de hoje, porque Deus tem nos ensinado que o dia que nós temos é hoje, o dia que você tem é hoje, amanhã Deus o sabe. Se você deseja hoje deixar de lado um coração tardio para crer e tomar posse de um coração que arde por Jesus, você precisa de 3 coisas. Você precisa primeiramente crer em Deus. Você precisa crer no projeto eterno revelado por Deus. Você precisa crer em Jesus. Os homens, eles começaram a falar com Jesus. Contaram para Jesus tudo o que estava acontecendo. E diz o texto que Jesus, começando pelos profetas, começando pela Bíblia, começou a ensinar,
começou a desvendar os olhos daqueles homens, para que eles pudessem compreender melhor. Irmãos, nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos crer em Deus com o nosso coração. Agora, crer em Deus envolve conhecimento. Mas não é aquele tipo de conhecimento que nós temos apenas na mente. É conhecimento de experiência. É conhecimento de relacionamento. Precisamos esse conhecimento de intimidade com Deus. Você conhece a Deus? Você tem tido um grau profundo de intimidade com Deus? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você tem amado Deus por causa daquilo que Deus te dá ou por quem Ele é? Irmãos, as pessoas estão enchendo as igrejas não porque amam a Deus, mas porque amam a si próprias. As pessoas estão fazendo campanhas, estão esfolando os joelhos, não porque amam a Deus, mas porque precisam daquilo que Deus dá. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo. Não conseguimos entender os projetos maravilhosos de Deus. Deus, Ele precisa ser a fonte do nosso maior deleite. Obrigado. Às vezes a garganta não acompanha a empolgação. Acontece. Mas, veja só, Deus, Ele deve ser a fonte do nosso maior deleite. E eu vou dar um exemplo que vocês vão até pensar, foi combinado esse negócio de trazer a água. Como é que, vamos imaginar, que você estivesse caminhando pela floresta e de repente você encontrasse uma fonte de água cristalina. Você encontrasse uma fonte de água da mais fina pureza, geladinha naturalmente. Como é que você demonstra, como é que você honra aquela fonte? Será que é pegando um copinho de plástico com a água que você trouxe da torneira da sua casa e bebendo? Ou será que para honrar aquela fonte, o que você deveria fazer seria dobrar seus joelhos, colocar o seu rosto na água e sorver aquela água e depois mostrar o seu deleite, suspirar de satisfação? Irmãos, Deus é essa fonte, mas nós estamos tentando nos satisfazer com o copinho d'água. Deus, Ele é o dom perfeito. A sua alma só vai se sentir plenamente satisfeita em Deus. A sua vida só será plenamente satisfeita no Senhor Deus, é em Deus. Mas nós temos um coração tardo para crer e gastamos a nossa vida correndo atrás da nossa garrafinha, do nosso copo de água. Nós estamos diante de Deus e ao invés de nos satisfazermos em Deus, ao invés de nos lançarmos em Deus, nós ficamos correndo atrás de dinheiro, nós ficamos correndo atrás de bens, nós ficamos correndo atrás de posição social, nós ficamos correndo atrás de um monte de coisas que, se Deus nos chamar perante o seu trono hoje, nada disso terá valor. A vida passa rápido. E eu sei que alguns se assustam quando percebem que realmente ela passa rápido. E Deus muitas vezes permite que isso aconteça, para que eu, pensemos um pouquinho. O que Deus deseja, meu irmão, é que você perceba, é que é dele que você precisa. Tem muita gente andando pela vida, já está coroa, já passou da melhor idade, já está nos acréscimos, e ainda não entendeu
que o melhor da vida é Deus. Não é o que Deus dá, não é simplesmente o que Deus faz, mas é Deus. E é por isso que quando Deus encontra um adolescente que já usufrui isso, Deus olha e diz: está no ponto, vem estar junto comigo. Mas, amados irmãos, para que nós tenhamos um coração que deixe de ser tardo em crer e passe a ser um coração que queime, nós precisamos também crer no projeto revelado por Deus. O projeto revelado por Deus. Veja só, o texto diz que Jesus começou a explicar para aqueles homens toda a palavra, começando por Moisés, depois indo pelos profetas, e explicou, colocou diante deles o projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus? O projeto de Deus é um universo que reflete a glória de Deus. O projeto de Deus é uma humanidade de milhões, de bilhões de pessoas, onde cada uma dessas pessoas reflete a pessoa de Jesus. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo foi as consequências do pecado. Deus criou o mundo, criou toda a natureza, toda essa exuberância. Ele criou isso para que isso seja eterno. Não acredite em quem tentar convencer você de que tudo isso vai ser destruído e que a eternidade é apenas um mundo espiritual. Não acredite, porque isso não é bíblico. Quem inventou isso foram os filósofos gregos. A filosofia grega inventou essa história, que a matéria é má, mas a Bíblia não. Gênesis, começando por Moisés, Jesus mostra àqueles homens que Deus criou todas as coisas, e depois de ter criado tudo, disse: eis que tudo é muito bom. Deus criou o universo para que ele seja eterno. Deus criou o seu corpo para que o seu corpo seja eterno. E a maior prova disso é o cântico que nós entoamos há pouco, que diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Olho, língua, joelho são partes do corpo, não da alma nem do espírito. No projeto de Deus, Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Derrama o seu sangue para que nós sejamos novamente religados a Deus. Na cruz, Jesus Cristo paga a nossa dívida. E é por isso que ao expirar, ele diz: está consumado. Está consumado. Esse é o projeto de Deus. Mas o projeto de Deus não inclui apenas morte. O projeto de Deus inclui ressurreição. Não sei se você escutou, deixa eu repetir. O projeto de Deus não inclui apenas a morte, mas o projeto de Deus inclui ressurreição. E é esse projeto que ocorre ali em Jerusalém. Durante aquele momento, foram 3 dias, conforme a profecia, o sinal de Jonas. Durante 3 dias, Jesus esteve sob o poder da morte. Um milagre ocorreu. O seu corpo, o corpo de Jesus, não entrou em decomposição. A Bíblia diz que o justo, o seu corpo, não iria ver corrupção, mas ele ficou sob o poder da morte. E ao 3º dia, o túmulo ficou vazio. Ao 3º dia, o túmulo ficou vazio. Os irmãos que aqui tiveram o privilégio de ir a Jerusalém, viram um túmulo vazio. Você não vibra. Sabe por que você não vibra?
Talvez porque o seu coração ainda está tardo para crer. E talvez porque você não entendeu o que significa aquele túmulo em Jerusalém vazio. Aquele túmulo significa que um dia todos os túmulos da face da terra estarão vazios para a honra e glória do nosso Deus. É isso. Aquele túmulo vazio em Jerusalém é um monumento que Deus erigiu para falar da esperança que o Evangelho nos diz. Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Irmãos, o coração fica duro, fica triste, fica todo, deixa eu usar uma palavra bonita, fica todo surumbático. Porque muitas vezes a pessoa não crê naquilo que Deus está falando. E qual que é o projeto de Deus? O projeto de Deus envolve a volta de Jesus. Jesus está para voltar. Eu tenho dito isso, mas eu vejo que tem muito coração tardo para crer. Irmãos, se nós queremos deixar de ter um coração tardio, difícil de crer, e se queremos ter um coração que arde por Deus, nós precisamos ler mais a Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia. Para de ler esses textos que você está acostumado. Eu sei que tem muita gente que tem a Bíblia onde ele só risca aqueles textos que falam que de alguma forma ele vai ganhar alguma coisa. Ele só faz aquela leitura. Quem é solteiro fica riscando aqueles textos falando que Deus um dia vai mandar o príncipe ou a princesa. Quem está sem grana fica olhando só. Para com isso, para! Nós não temos tempo. A história está indo rápida. Você precisa entender. Olha só, aqueles homens, eles estavam em Jerusalém. Jerusalém, as profecias estavam se cumprindo, tudo aquilo estava se cumprindo, e eles não estavam entendendo nada. Deus estava fazendo grandes coisas, e eles não estavam entendendo nada. Irmãos, nós estamos às vésperas da volta de Cristo, e a igreja não está entendendo nada. Você abre os meios de informação, você vê de todo lado pessoas falando em um único governo. Você vê o Papa escrevendo um documento falando que seria muito bom ter um único líder, todo mundo falando a mesma coisa, a profecia se cumprindo, mas tem gente que não entende nada, porque o coração está tardio em crer. Mas finalmente, irmãos, há algo aqui que faz toda a diferença. Não apenas crer em Deus, não apenas crer no projeto de Deus, mas também crer em Jesus. Aqueles homens tiveram o privilégio de ter Jesus ao lado deles. Eles estavam no caminho, estavam tristes, desorientados, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E Jesus Cristo vem e se coloca ao lado deles. Essa é a sua história, essa é a minha história. Na minha tristeza, Jesus vem e se coloca do meu lado. Quando você não está entendendo as coisas, Jesus vem e se coloca do seu lado. Quando você pensa que a melhor coisa que você tem a fazer é voltar para aquela pequena vila, lá para Emaús, Jesus vem e fica do seu lado. O Cristo ressurreto. Jesus, ele é amoroso. Jesus, ele conversa com aqueles homens. Jesus já sabia de todas as respostas, mas Jesus, ele gosta de ouvir a nossa voz. Jesus, ele quer que você verbalize para ele as suas dúvidas, as suas angústias. Porque Jesus, ele quer se relacionar com você, é com base no Evangelho e não na religião. Religião atrapalha, porque a religião diz que você tem que obedecer para ser amado.
Aí você se sente tolhido em contar as grandes e pequenas barbaridades que você já fez vida fora, e você não entra em diálogo com Jesus. Mas o Jesus que se coloca ao lado desses dois homens, que se coloca ao nosso lado, é o Jesus que morreu na cruz lá em Jerusalém. É o Jesus que desceu no túmulo. É o Jesus que quitou as nossas dívidas com o Pai. É o Jesus que se coloca, que ressuscitou, que venceu a morte. É o Jesus que quer falar: olha, agora tudo é festa. Há uma grande festa. O dia já está marcado. Há uma grande festa. Uma festa na qual o Pai vai ter a alegria de sentir a presença de todos os seus filhos. A grande festa na qual o Pai vai olhar para cada um dos seus filhos e vai ver ali a pessoa de Jesus Cristo. Jesus conversa, Jesus fala, e quando está escurecendo, Jesus faz menção de caminhar adiante, mas aqueles dois homens o convence, o convida: fica conosco, fica conosco. Essa é uma boa oração para você fazer hoje. Fica conosco, Jesus. Meu irmão, eu não sei qual que é o seu Emaús, eu não sei quais são as suas dores, mas a oração certa é hoje: fica conosco, fica comigo, Jesus. E Jesus ficou com eles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E diz o texto que ao partir o pão, tendo dado graças, partiu, deu aos discípulos. Então se lhe abriram os olhos e eles então entenderam: é Jesus, é Jesus. E voltaram então para Jerusalém. E ele diz: porventura não nos ardia o coração? Meu irmão, seu coração está ardendo? Não é para você falar amém, nem levantar a mão, é para você pensar na sua vida. Porque se o seu coração não está ardendo pela presença de Jesus, há algo que precisa ser tratado. Há algo que precisa ser trabalhado. Talvez você fale: a minha dor é muito grande. Talvez nós possamos comparar o tamanho das dores. Talvez você possa falar e falar, mas o que nós precisamos é de um coração ardendo por Jesus. O Espírito Santo está preparando a igreja para se encontrar com Cristo. O Espírito Santo está trabalhando no planeta Terra de uma forma inimaginável. E Jesus, Ele está procurando pessoas com corações que ardam pela presença dEle. Pessoas que sejam capazes de ver além da ponta do próprio nariz. Pessoas que sejam capazes de entender o que está acontecendo no mundo hoje. Pessoas que sejam capazes de ver além daquilo que podemos ver. Olhando com os olhos da fé, olhando com os olhos da esperança. Pessoas que tenham consciência que aqui, essa vida que valorizamos tanto, é um sopro. Mas o projeto de Deus para a nossa vida é uma festa eterna, para todo sempre. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor.